Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. Eu vou começar assim. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem. Do que eu estou falando? Da eliminação do Brasil da Copa. Se você não assistiu a esse vídeo que eu fiz ontem, assista, porque eu faço um apanhado geral do que a CBF, FIFA, essas seleções, que não é, eu digo sempre que não é a seleção do Brasil, é a seleção da CBF, e é uma seleção que já nasceu com seu destino traçado, de que não iria longe, né? Mas eu quero fazer um destaque de uma pessoa que eu conheci, certa feita, e uma outra pessoa havia se queixado a ele que estava desiludida com um determinado deputado, e ele então disse a ela que só se desiludia quem se iludia. Eu achei aquilo interessante, apesar de cruel. E a verdade é essa, só se desilude quem se ilude, porque era o óbvio que iria acontecer. Mas o melhor de tudo isso é que o Neymar foi colocado num jogo onde o Brasil foi eliminado. Então imagine se, por exemplo, pudesse acontecer de ganhar essa Copa do Mundo com o Neymar lá, o que seria a histeria bolsonarista sobre o Neymar, que, aliás, como eu digo no vídeo de ontem, arrogante, nojento, etc, etc. Mas vai lá assistir. E agora vamos voltar à realidade, que não deveria sairmos nunca, porque não pode ser o bar, uma conversa qualquer, o futebol, a seleção, o carnaval, seja o que for, nos distraia do que acontece de fato dentro do nosso país, cotidianamente, seja na esfera federal, estadual, municipal, especialmente no poder legislativo das três esferas. E nós estamos agora, hoje, por exemplo, está lá no United States of America, com o nosso dinheiro, o Rachadinha, tentando se humilhar ao Trump ou àquela audiência pública, para que o Brasil não seja taxado até o final da eleição. E as coisas estão acontecendo. Então é muito importante nós estarmos ligados. Mas o nosso tema de hoje é a Michele, ou a Micheque, aquela do Queiroz, aquela do Cid, enfim. Mas eu quero aproveitar e agradecer a sua presença, pedir para você que assiste os nossos vídeos, não está inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, verifiquem as notificações se você clicou em todas elas para receber as notificações dos vídeos. E, gente, eu quero fazer um apelo para vocês, colaborem, porque é ano eleitoral e as plataformas estão boicotando, de alguma forma, os canais progressistas, porque eles sabem que eles querem também impedir que o Lula ganhe essa eleição. Então, a sua presença é importante, o seu certinho, ele é valioso, acredite nisso. Você dá ele de graça, mas ele tem valor, e um valor imensurável para atingir outras pessoas. O seu comentário também é importante, e o seu compartilhamento. Também dá uma olhada na lista de vídeos que tem aí, que você com certeza vai achar muitos que vão traduzir a realidade atual daquilo que eu já fiz há algum tempo atrás. Então vamos nessa. A Micheque, ela se pareceu submissa, ela tinha os seus interesses, o primeiro deles foi, evidentemente, estar no poder. Eu não sei porque a Micheque não foi indiciada até hoje por conta dos recebimentos indevidos do Queiroz, os recebimentos indevidos do Cid, da questão do dinheiro da empresa, cerca de 8 milhões doados para uma ação social que ela desviou e picoteou em cima das igrejas. Por que ela ainda não sofreu nenhum indiciamento sobre as carpas, que ela mandou esvaziar todo o lago lá, né, o espelho lá, matou as carpas, tirou as moedinhas todas e disse que distribuiu para ação religiosa, etc. Tal. Mas, enfim, eu já disse também que ela é uma pessoa incrivelmente inteligente, porque ela é oriunda do crime. Aliás, eu quero falar hoje, assista os episódios anteriores no ICL, sobre uma série que eles estão fazendo, Orçamento Secreto. A primeira foi 28 de junho, a segunda saiu agora neste domingo. É muito importante estar ligado como funciona esse orçamento secreto, e eu já quero pedir aqui
para que possam começar a escolher esses candidatos progressistas para deputado estadual, federal e Senado, tá certo? Seguindo na Michelle. A Michelle foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, mas sempre debaixo da tutela da asa do Bolsonaro. Eles que são misóginos, machistas, são contra as mulheres, são contra tudo. Ela também é uma antifeminista. Mas era previsto, eu desejava tanto essa briga, eu sempre desejei tanto essa briga, e graças a Deus ela está acontecendo. E ela começou a fazer movimentos realmente que começaram a estranhar. Ver aquele vídeo que já foi, não abalou tanto o Flávio Bolsonaro, pelo contrário, foi mais ela. Depois veio aquela questão dela ter elogiado o programa social do Lula. Não que ela se voltou para o Lula, já estão brincando, botando ela a camiseta do 13, ela fazendo L, mas não tem nada a ver. A questão que tem que ser analisada é o que está por trás da atitude de Michele Bolsonaro ou a Michelle rachadinha. É isso que tem que ser analisado. E como é a capa do nosso vídeo, nunca subestime uma mulher. Não é isso? Então não podemos subestimar uma mulher. Porque eu me lembro sempre da história do Pita. Pita, para quem não lembra, foi prefeito de São Paulo, e a então esposa do Pita usufruía de todas as falcatruas do Pita. Até que um dia o Pita, ou separaram, ou ela descobriu que o Pita tinha, como se diz na língua popular, um cachinho, um ossinho mais novo. Ela ficou mordida e ela jogou toda a zerda no ventilador das sacanagens da corrupção do Pita. O Pita, que já estava com câncer, aquilo, obviamente, acelerou a morte do Pita. Então, começa por aí. Então, a Michelle sabe muita coisa. A Michelle sabe muita coisa, tanto acho que ela deixou isso nas entrelinhas sobre o vídeo do garotinho. Desculpe, que não merece tanta credibilidade, da festa das astronautas. Então, ela tem ali, no antro ali, todo um conhecimento. E gerou uma treta, inclusive, diz que houve uma briga, uma discussão muito forte entre ela e o Bolsonaro sobre essa questão, mas diz que o Bolsonaro sabia e lavou as mãos. Vocês que se virem, porque ele, como está preso, ele não vai contra os filhos, mas também não quis se opor contra ela. E o se opor contra ela poderia também trazer uma consequência que não fosse nada agradável para o Bolsonaro em face de tudo que já está acontecendo. Então, a Michelle é uma pessoinha que tem muita coisa para contar. Ela é uma pessoinha que tem muita coisa para dizer se quiser. E houve, então, esse abalo na estrutura do PL. Ela saiu do PL Mulher. O que ela está planejando? Será que ela quer sair dali com alguma grana boa para se ficar em silêncio? Porque, pelo que eu sei, ela casou com separação total de bens com o Bolsonaro. Embora esses bens estão no nome de terceiros, porque, na verdade, é uma corrupção muito grande. Mas o fato concreto é que ela se irritou de ser cerceada, de ser tolhida, de ser rejeitada pela família, de ter essa filha que tem os rumores de que não é do Bolsonaro, também não me interessa, o problema dela com o Bolsonaro, mas o fato concreto é esse. Brincar com uma mulher, conferir uma mulher, dependendo de quem é esta mulher, e dependendo do que ela sabe, do que ela conhece, do que ela vive, o seio que ela vive, é muito perigoso. Especialmente quando estamos falando de uma mulher, repetindo, que ela é originária do crime, do tráfico. A família dela toda encrencada, falsidade ideológica, estelionato, e etc, e etc. Então, é uma mulher muito sagaz, muito inteligente, muito ávida, e ela está ali. Hoje, quem está no controle, como marionetezinhos da família, é a Michelle. E eu acho, inclusive, que ela pode, não declarou ainda se vai abdicar a concorrer ao Senado ou não, está com esse papinho aí de que vai se dedicar ao marido, à filha, o galego, que aquilo é uma farsa, uma mentira. Tem o famoso rumor de que eles estão separados. Aliás, sempre foi um casamento de fachada, vamos combinar, né? Só que agora a coisa está degringolando cada vez mais. E eu estou muito feliz. E eu estou esperando que a família
o Carluxo, que é vingativo, do Gabinete do Ódio, aquele que fazia aquelas coisinhas, da BIM, paralela, etc. Tal. Daqui a pouco eles montam, através de um esquema aí, algumas peças que tragam algumas realidades sobre a vida pessoal da Michelle. Isso não terminou. Olha a minha internet, gente, por favor, né? Mas tudo bem. Mas hoje, como eu estava dizendo, quem está no controle do jogo é a Michelle. Ela que ficou ali, religiosa, a pessoa, a esposa, a pessoa do amor, etc e tal, destilou veneno e continua. E alguma coisa ainda está por acontecer. Vamos aguardar os próximos passos. Mas, como eu disse, é melhor que a família, que a Orcrim, se cale, porque ela está com a faca e o queijo na mão para fazer uma destruição completa dentro da Orcrim. E eu estou torcendo pela briga. Então, minha gente, a reflexão para hoje era esta. Voltemos à realidade, porque não precisamos mais usar aquela maquiagem da ideia de ser campeões ou ex-campeões da Copa do Mundo, porque o Brasil dançou. Mas a nossa realidade nua e crua continua. E não deixe de assistir esse vídeo que foi colocado ontem, porque você vai conhecer algumas verdades muito importantes. Por fim, não deixe de dar o seu textinho, de comentar e de compartilhar. E eu digo sempre que aqui é a voz libertadora. A verdade está em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração e lhe desejando paz e que nós possamos nos ver amanhã novamente, em nome de Jesus. Amém? E eu tô indo embora. Fui, gente. Pô,